Área de trabalho é o espaço disponível na tela principal do computador. Serve como se fosse um tampo de uma mesa de trabalho. Às vezes, para que você esteja à frente de um computador, é necessário que você entenda algumas situações envolto do sistema operacional, ou seja, que tipo de sistema operacional está sendo utilizado no seu computador para que então os seus trabalhos realizados neste computador seja eficiente. Então vamos nessa. O sistema operacional é um conjunto de programas que faz o hardware de um computador funcionar. E o que é hardware? É a parte física do computador, ou seja, é um conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados e placas que se comunicam através de barramentos. Ou seja, o sistema operacional é um conjunto de softwares capaz de realizar a comunicação entre os computadores e os usuários. Ele permite que você execute vários aplicativos simultaneamente, realize tarefas como mexer com o mouse ou digitar um texto, e pode-se dizer que o sistema operacional traduz a sua vontade por meio de uma interface que, entre o computador e você, que é o usuário, possa acontecer. Existem alguns sistemas operacionais que são bastante conhecidos, tais eles como o Windows, o Linux e o Mac OS. O Linux é um sistema gratuito que qualquer usuário pode utilizar, similar ao concorrente que é o Windows. Alguns dos seus programas são o OpenOffice, que significa, como por exemplo, os mais utilizados são o Inter, OpenOffice Cal, OpenOffice Office Impress. O sistema macOS é um sistema dos computadores da Apple. Foi desenvolvido para obter o maior aproveitamento do hardware. Alguns dos seus programas que podem ser utilizados no Mac são o Bing, Keynote, entre outros. O Windows possui alguns programas mais populares, como é o caso do Word, o Excel e o PowerPoint. O Word é um editor de texto muito conhecido nas empresas, pois auxilia nas tarefas e a execução da rotina administrativa. O Excel é um programa que tem a função principal de elaborar planilhas e realizar cálculos, além de outras aplicações, como geração de gráficos, por exemplo, e análise de dados. O PowerPoint é um programa que possibilita a construção de apresentações que poderão ser utilizadas em reuniões, sala de aula, para expor uma ideia ou apresentação de trabalho, bem como apresentar resultados. A maioria dos programas de computador possui uma estrutura comum e que são compostas por itens fundamentais. Na sequência de vídeos posteriores aqui postados, você poderá então conhecer algum desses tipos que serão utilizados em todo o seu aprendizado, por exemplo, ao longo da vida. Outros exemplos citados nos textos terão como base o sistema operacional Windows 10 e o editor de texto Word 2010. Mas é importante registrar que, ao mesmo tempo, as versões mais atuais você pode encontrar nas opções iguais ou semelhantes. Então, vamos acompanhar. Os itens que compõem a estrutura do programa de computação são as que seguem a seguir.
O diretório, que pode ser chamado de árvore, onde os arquivos e programas são armazenados. É como se fosse um endereço de cada arquivo que está guardado dentro do seu computador. Pasta é um local onde os arquivos podem ser guardados e organizados. Arquivos é o documento com as informações que você criou. Área de trabalho é o espaço disponível na tela principal do seu computador e que ele serve como se fosse um tampo de uma mesa onde você coloca as coisas de acesso rápido. As barras de ferramenta é um componente de interface gráfica que permite o usuário acessar as funções do sistema operacional de forma rápida. Trocando em miúdos, o sistema operacional são softwares complexos que possibilitam a interatividade do usuário final com o conjunto de dispositivos eletrônicos que formam todo o computador. Na prática, isso significa que é o sistema operacional que controla, organiza, coordena todas as ações que são executadas por você em dispositivos computacionais. É por isso que um sistema operacional é responsável pelo gerenciamento de todo o hardware do seu computador. E é ele que vai dizer, por exemplo, qual processo, ou seja, o programa em execução, que poderá ser utilizado e o processador, e por quanto tempo você poderá então utilizar. Ou seja, o sistema operacional atua como se fosse um gerente de recursos. Então, dando um checkmate para o sistema operacional e para que ele serve, para o usuário, o sistema operacional tem um papel de maximizar o desempenho da máquina. Provavelmente o usuário desejará abrir diversas abas no computador em relação ao seu navegador, ouvir música e talvez jogar ao mesmo tempo. Desta forma, do ponto de vista do usuário, o sistema operacional tem como função principal facilitar o uso.